Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Iraide Pita e este é o canal Frutificai. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão a respeito do nosso comportamento como ovelhas do rebanho do Deus Altíssimo. Para isso, nós vamos ler algumas palavras, alguns trechos do livro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34 é chamado um texto dispensacionalista, ou seja, ele antecipa algumas coisas daquilo que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Nós vamos ler a partir do versículo 17, onde diz assim a palavra do Senhor: Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Porventura, não vos é suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisais ainda pisotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas límpidas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteastes e beber o que sujastes? Por esse motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, porquanto em vossa ânsia forçastes passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres, até expulsá-las do rebanho. Então nós vemos nessa passagem, na palavra do Senhor, que haverá um julgamento. E o meu desejo é que você receba essa palavra neste dia em amor, porque uma vez que o nosso Senhor Jesus ainda não voltou, ainda há tempo para toda a transformação necessária no nosso comportamento. O julgamento será feito entre as suas ovelhas em primeiro lugar. O nosso Deus trata das ovelhas gordas e das ovelhas magras. E o julgamento também será feito entre carneiros e bodes. E antes de avançarmos nessa reflexão, eu gostaria de compartilhar com você então algumas distinções entre as características de comportamento demonstrada por ovelhas e também aquelas demonstradas por bodes. Os carneiros citados no texto são o macho da ovelha, então nós vamos usar a ovelha mesmo como a nossa referência. Quando se trata de distinções de comportamento, nós vamos observar muita diferença entre aquilo que é manifesto pela ovelha e pelo bode. A ovelha, por característica, é um animal bastante quieto, sensível. Em contrapartida, o bode é um animal teimoso, ousado e atrevido. Algumas pessoas chegam a caracterizá-lo como sendo arteiro. No ambiente em que ele está, as coisas ficam desorganizadas, ficam bagunçadas, ficam até destruídas. A ovelha é um animal que não possui defesa alguma. Quando se sente ameaçada, ela não reage. O bode, em contrapartida, vai utilizar todas as armas que tem. Os chifres, como sendo a principal delas, será então a arma que ele vai utilizar para se defender, para demonstrar toda a sua agressividade. A ovelha é um animal que é totalmente submisso ao controle humano. Em contrapartida, o bode é um animal totalmente avesso, arredio ao controle humano. A ovelha é um animal que depende do seu pastor para ser guiada a bom pasto, para que ele escolha, para que ele mostre o bom alimento. O bode, em contrapartida, ele vai comer qualquer tipo de coisa, se alimenta de qualquer tipo de coisa. O bode chega a comer lixo, ele come plástico, ele come tudo que vê pela frente. A ovelha é um animal basicamente de comportamento grupal. As ovelhas estão sempre num aglomerado, num conjunto. Já o bode, quando estando em rebanho, ele acaba demonstrando dispersão em relação aos outros pares, está sempre disperso. A ovelha é um animal de comportamento dócil, basicamente. Já o bode é um animal de comportamento inquieto, está sempre correndo, sempre saltando, está sempre agitado. A ovelha é um animal que vai preferir para pastagem os terrenos planos. Já o bode, ele vai preferir os terrenos íngremes e os terrenos acidentados. Ele chega inclusive a subir escadas. E aí eu gostaria de destacar, com base no texto que nós lemos,
3 aspectos do julgamento que será feito, então, pelo Deus Todo-Poderoso. O primeiro julgamento será feito a respeito da indiferença, a respeito da displicência demonstrada de uma ovelha para com a outra, e até mesmo, como foi citado, do carneiro para com o bode. Nós convivemos em um ambiente que é compartilhado, e aí você pode ter em mente, inclusive, o ambiente da sua igreja. Será que nós não temos sido displicentes em relação àquelas outras pessoas que utilizam conosco de ambiente compartilhado? Será que nós temos nos preocupado com os interesses dessas outras pessoas também? Ou será que nós temos tido uma postura individualista centrada apenas nos nossos interesses? O texto diz que a ovelha, às vezes, ou até mesmo o bode, bebe as águas e não basta beber as águas. No seu comportamento, acaba deixando as águas enlameadas para aquele que virá depois. E que o Espírito Santo de Deus revele a você tudo aquilo que é necessário a respeito do seu comportamento. Mas nós não podemos ser indiferentes das necessidades das outras pessoas. É necessário que nós estejamos, então, atentos, sensíveis ao que as outras pessoas também precisam. O segundo aspecto que será julgado é a agressividade demonstrada entre esse rebanho. O versículo 21 fala a respeito disso. Porquanto em vossa ânsia forçaste passagem com o corpo e com o ombro, empurrando ovelhas fracas e enfermas. Então eu observo que muitas vezes as pessoas acabam não agindo por mal. O texto mesmo mostra isso. Porquanto em vossa ânsia, às vezes nós desejamos fazer bem feito, às vezes nós desejamos nós queremos realizar coisas para Deus, mas forçamos passagem. Às vezes não era o nosso momento, não era a melhor hora, não era a melhor forma, mas nós forçamos passagem com o corpo, nós queremos nos fazer presente e por isso acabamos empurrando a ovelha fraca no momento que isso não deveria acontecer. Aliás, isso não deveria acontecer nunca, é o que diz a palavra do Senhor. Então, em todo tempo, em todo momento, nós devemos observar aquilo que temos feito para que nós não venhamos forçar passagem, que o nosso comportamento em convivência grupal possa ser um comportamento tranquilo, um comportamento que respeita as necessidades das outras pessoas e que reconhece as fraquezas dos outros. Se você, muitas vezes até pensando naquela ovelha que chegou numa nova igreja há pouco tempo, se você se considera uma pessoa madura na fé, observe bem como vai se comportar entre essas novas ovelhas. De igual modo, se você está numa igreja há mais tempo, procure observar como é que você tem se comportado em relação às às ovelhas que estão se convertendo agora, ou aquelas pessoas que estão vindo de outras igrejas, que nós não sejamos como as ovelhas gordas, que forçam passagem, que não se preocupam com as ovelhas fracas. O nosso Deus, ele tem essa preocupação e está mostrando isso através desse texto. O terceiro aspecto e último que eu gostaria de destacar é que o nosso Deus, ele também está preocupado com a permanência de todas as ovelhas no seu rebanho. O final do versículo 21 nos diz: empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com os chifres, até expulsá-las do rebanho. O fato é que nós vivemos na atualidade o fenômeno em relação às igrejas chamado dos desigrejados. Nunca na história do cristianismo houve tantas conversões, tantos evangélicos, mas parece que na mesma proporção que as pessoas têm entrado nas igrejas, elas também têm saído das igrejas feridas, machucadas pelo relacionamento que tem sido estabelecido entre ovelha e ovelha. E o Senhor Jesus vai nos julgar a esse respeito. Então, como eu disse inicialmente, que essa palavra ela não traga peso para a sua vida, mas que ela traga o desejo de ser transformado, que você seja sensível à voz do Senhor
e avalie tudo aquilo que você precisa mudar. Eu gostaria de encerrar a nossa reflexão de hoje com uma leitura do texto de Isaías, capítulo 55, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. Não voltará para mim vazia, é o que diz o Senhor. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Este texto de Isaías 55, ele revela para nós o desejo do nosso Deus de que a sua palavra ela prospere além daquilo para o qual foi mandada. Eu me maravilho com o poder do Senhor de transformação revelado através dessa palavra. Nós vimos que o Senhor está dizendo que em lugar do espinheiro, ele vai fazer crescer a faia. O espinheiro, como a própria palavra diz, é uma planta que tem espinho por todos os lados. Já a faia é um pequeno pinheiro. Então nós vamos passar a ser transformados de espinheiros em faia. A palavra ainda diz que no lugar da sarça crescerá a murta. A sarça é uma pequena árvore. E no lugar dela o Senhor está dizendo que vai nascer uma outra árvore, uma árvore superior. A murta é uma pequena árvore que dá flores e das suas folhas são espremidos o óleo de mirra, o óleo que exala o bom perfume. Então esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Ele quer mudar o nosso DNA, Ele quer nos transformar. Aquela semente que foi lançada, Ele quer transformar a sua essência, a sua natureza, para que ela seja transformada em algo muito melhor. Nós não precisamos ficar com a sentença daquilo que nós fomos, mas o desejo do nosso Deus é que nós sejamos transformados, porque Ele tem essa capacidade. É o mesmo Deus que transformou a água em vinho. Ele tem esse poder transformador à disposição sobre as nossas vidas. Ele tem o desejo de ver a nossa mudança. E assim como o texto está dizendo, é somente aí que nós sairemos com alegria, em paz seremos guiados, e os montes e os outeiros romperão em cântico diante de nós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Tremenda palavra do Senhor que diz que Ele tem para nós alegria, transformação, mudança. Então, que você como eu, que nós possamos reavaliar a maneira que nós temos nos comportado entre os nossos pares. O Senhor deseja para a nossa vida a transformação e ela está à nossa disposição, que nós venhamos orar a esse respeito, que seja o nosso objetivo através dessa ministração, da ministração dessa palavra, que você seja transformado, que eu também seja, e que assim a Igreja do Senhor seja um lugar pacífico, um lugar de paz, um lugar de fraternidade, um lugar onde os irmãos habitam em paz, um lugar onde a palavra tem o seu efeito cumprido para que o nome do Senhor seja glorificado. É o meu desejo para você. Que você medite, leia mais uma vez essa palavra, ore a esse respeito e, sobretudo, seja transformado. Que Deus nos abençoe nesse objetivo e até a próxima semana.